Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e você está no Momento OBMEP. E eu venho trazendo aqui mais uma questão da segunda prova do nível 1 dos 6º e 7º anos do ensino fundamental. Vamos aqui conferir essa questão? E olha só, essa questão ela começa falando assim: uma régua de 30 centímetros é graduada em milímetros, com marcações grandes, médias e pequenas, como indicado na figura. Então, olha só, aqui a gente tem uma marcação grande, certo? Opa. E nós temos aqui também a marcação pequena, ó, essas marcações aqui pequenas. E nós temos também as marcações médias, né? Temos aqui, ó, as marcações médias. Dá para perceber que toda régua ela é dessa maneira, né? A gente tem as grandes, as médias e as pequenas. E aqui na letra A, ele começa perguntando assim: qual a distância em milímetros entre a 11ª marcação pequena e a terceira marcação média? Então veja que ele já deixou essas marcações aqui na régua, mostra para mim, né? Essa daqui é a 11ª, certo? Então essa aí é a 11ª, e ele deixou aqui também que essa é a terceira marcação média. E olha só, se você quer saber a distância em milímetros, existem algumas maneiras de você fazer isso, né? A primeira, a gente pode ir contando, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ou seja, da 11ª marcação pequena à terceira marcação média, nós vamos ter 12 milímetros, certinho? E a outra maneira da gente responder seria o que? Olha só, vamos fazer assim. Vamos entender como que ele está fazendo primeiro essa contagem das marcações pequenas, certinho? Nós sabemos o que? Por exemplo, que do 0 até o 1, ele tem aqui os desenhos, eu vou espelhar aqui, né? Só de marcações pequenas. Nós temos aqui, primeiro, 4 delas, aí vem a marcação média. E depois da marcação média, né, eu vou aqui colocar essa marcação média de uma outra cor. Depois dessa marcação média, nós vamos ter mais marcações pequenas, que também são 4 marcações pequenas. Ou seja, do 0 até o 1, nós vamos ter 8 marcações pequenas, né? E aí, você observa que do 1 até a marcação média são 4, né? E essa marcação 11, ela está identificada aqui, ó, só pegando do 1 ao 2 na terceira. Ou seja, se do 0 a 1 foi 8, né? 8 mais 3, 9, 10, 11. Então é dessa maneira que ele está fazendo essa questão de ordenar as marcações, certinho? Então está funcionando dessa maneira. E aí, se a gente quer saber a distância em milímetros da 11ª marcação à terceira marcação média, nós podemos fazer uma conta com o seguinte raciocínio. Olha só, a gente tem aqui que do 2 até essa marcação média, nós vimos que é 4, certo? E do médio até esse 11, ele está utilizando 2. Então, essa distância do 1 ao 2 é 6. E nós sabemos também, aqui só de marcações pequenas, né? Mas a gente tem que observar o seguinte, que ele quer a distância em milímetros. Então, essa marcação média ela vai ser considerada 1 milímetro também. Logo, com as marcações pequenas, é 6 milímetros, mais uma da marcação média. Essa distância aqui, né, mais uma, eu já tenho 7, certinho? Eu já tenho aqui 7. E aí, a gente vai ver que se eu pegar do 2 até a marcação média, eu estou utilizando 4 pequenas, e aí eu considero mais 1 milímetro, que é da marcação média. Então, do 2 até a marcação média, a terceira marcação média, eu estou utilizando 5. Então, se eu já utilizei 7 milímetros lá, mais 5 milímetros aqui, nós temos que 7
mais 5 é igual a 12 milímetros. Ou seja, a distância da 11ª marcação pequena à terceira marcação média é de 12 milímetros. E por que eu fiz essa conta desse jeito? Se a gente viu, na primeira vez que eu respondi, eu contei manualmente, foi bem mais simples. Porque certamente os itens B e C e D, eles vão pedir algum raciocínio mais elaborado nesse sentido. Então a gente já está montando aqui uma linha de raciocínio, um artifício para a questão que possa ajudar a gente em outras questões. E aí, para finalizar a sua resposta, né, você pode destacar aqui, e aí você pode escrever, portanto, a distância da 11ª marcação pequena para a terceira marcação média em milímetros é de 12 milímetros. Certinho? Vamos ver aqui agora o item B. Olha só. Uma régua de 30 centímetros é graduada em milímetros com marcações que é a partir do enunciado. Qual é a distância em milímetros entre a primeira marcação pequena e a terceira marcação média? Quantas marcações pequenas tem a régua inteira? Olha só, essa questão aqui, ele está repetindo uma parte do enunciado e uma parte do item A. Né? A gente sabe que a distância dessa primeira marcação pequena e a terceira marcação média, ele deu 12 milímetros. Né? Então a gente já pode colocar que, de acordo com o raciocínio do item A, essa distância aqui da 11ª marcação pequena à terceira marcação média é de 12 milímetros. E aí a gente responde depois a outra questão. Ele pergunta assim, quantas marcações pequenas tem a régua inteira? Olha só, eu vou redesenhar o que a gente tinha desenhado no início, que era aquela graduaçãozinha, pegando aqui, ó, a grande, que é do 0, certo? Vamos fazer aqui direitinho, uma grande que é do 0, e aí mais uma grande que é do 1. Vamos colocar aqui a marcação média e as marcações pequenas. Nós sabemos que entre a grande e a média temos aqui 4 marcações pequenas. E aqui também, no outro sentido, nós vamos ter as 4 marcações pequenas também. Vamos fazer aqui essas 4 marcações pequenas também. E aqui a gente está pegando a escala do 0 a 1. Certinho. O que é que a gente vai fazer? Olha só. Se essa distância do 0 a 1 ela tem 8 marcações pequenas, e ele está falando que essa régua é de 30 centímetros, né, que a parte do enunciado também mostra, então basta eu pegar esse 8 e multiplicar ele por 30, já que a régua tem 30 centímetros. Então, fazendo aqui 8 vezes 30, nós vamos ter que essa régua tem 240 marcações pequenas, certo? E aí você pode justificar a sua resposta. Logo, essa régua tem 240 marcações pequenas, nessa régua inteira, já que ela é de 30 centímetros, de acordo com esse raciocínio que a gente utilizou aqui, certinho? Então vamos ver aqui o item C. E ele diz para a gente justifique a sua resposta. Olha só, novamente vamos pegar aqui esse auxílio que a gente estava utilizando, que a cada centímetro nós temos a marcação grande, média, e nós temos aqui essa distância de 4 pequenas que vai diferenciar a gente aí das marcações grandes e das marcações médias, né? Que seria então 8. Isso vai ajudar a gente a descobrir primeiro aonde está localizado nessa régua a marcação pequena que representa a posição 215. Então olha só, se de 1 centímetro para 8 a gente tem aí 8 marcações pequenas, nós vamos fazer o quê? Pega o 215 e divide ele para 8. Isso justamente para a gente localizar nessa régua onde que vai estar marcado essa posição 215, né? Só que a gente quer aí essa distância em milímetros. Então 21 para 8 vai ser 2, dá 16
certo? 21 menos 16 é 5. E aí, baixa aqui esse outro 5. Fica 55 dividido por 8, né? 55 dividido por 8 vai ser 6, que dá 48. E aí vamos fazer essa subtração. 15 menos 8 vai dar um total de 7. 4 menos 4, 0. Isso significa o quê? Que a gente vai ter que, para descobrir onde está essa posição pequena 215, a gente vai ter que avançar 26 centímetros, ou seja, vamos avançar aqui 26, marcação de 26 centímetros, e aí a gente vai ter que avançar 7 marcações pequenas. Então, ó, vamos avançar. Se até a metade tem 4, então a gente continua aqui, ó, 5, 6 e 7. Aqui é que vai estar localizado essa posição. Vou colocar aqui embaixo para ficar melhor para a gente. Mas aqui é que vai estar localizado a posição pequena 215, né, na marcação pequena. Então ela vai estar entre o 26 e o 27 centímetros na nossa regra. E isso representa o que em milímetros? Se a gente sabe que cada distância de centímetros tem 10 milímetros, como a gente pode contar, né, como a gente já contou nos itens anteriores, então até o 26 eu tenho 260 milímetros. E aí eu sei que a posição 215 está marcada aqui nessa graduação pequena, e eu sei o que? Aqui 4. Aí eu venho 5, 6, 7, 8. Isso aqui me dá 8 milímetros. Então 260 mais 8 vai ser igual a 268 milímetros. Ou seja, a posição, né, pequena, da marcação pequena, 215, ela representa um total de 268 milímetros. E ele quer a distância disso aqui, ó. Qual é a marcação que está a 73 milímetros de distância, né, dessa marcação aqui. Olha só, a gente pode ver o seguinte, que essa marcação 73 milímetros, ela vai estar antes, né, justamente ela vai estar antes, porque se ela tiver depois, ela já vai passar o comprimento total da régua, né, porque essa régua aqui ela só vai até 30 centímetros, então é 300 milímetros, né? Então se a gente não pensar nisso, a gente pode cometer um erro, né? Então ela vai estar antes. Então a gente vai subtrair para saber qual é essa distância. Depois a gente descobre qual é a marcação. Então 268 milímetros menos 73, 8 menos 3 é 5. E aí a gente faz aqui 16 menos 7 é 9. E quer dizer que a distância, né, qual é a marcação, a gente sabe que a distância delas é de 195 milímetros. E aí ele quer saber agora qual é a marcação que está a 73 milímetros de distância. Então a gente já sabe que no início da régua ela representa 195 milímetros. Então vamos fazer aqui a divisão desse 195 por 8, que é justamente para a gente encontrar qual é a posição. Então, olha só, quando a gente descobriu a distância da marcação da posição 215, subtraímos 73 milímetros, encontramos 195 milímetros. E ele quer saber aonde que essa marcação vai se encontrar, né? Que seria, deu essa distância, e essa distância se encontra em qual marcação da régua. Olha só, 195 milímetros, ele é 19,5 centímetros. Se a gente imaginar aqui novamente a régua, nós vamos ter aqui o 19, aqui nós vamos ter o 20, isso é 19,5, ele vai estar aqui na marcação média, né? Esse ponto ele se acaba nessa marcação média, entre o 19 e o 20. Só que eu tenho que dizer para ele qual é a posição dessa marcação média. Você pensa o seguinte, olha só, vamos pegar aqui essa régua de cima. Nós temos que
Do 0 a 1 é a primeira marcação média, né? Do 1 ao 2 é a segunda, do 2 ao 3 é a terceira marcação média. Então, a gente observa o seguinte, que se aqui é o número 3, aqui ele é a quarta marcação média. Se aqui é o número 4, aqui é a quinta marcação média. Então, a posição da marcação média é sempre um número a mais, né, da quantidade da marcação grande dos centímetros. Então, se aqui na posição grande dos centímetros é 19, essa é a marcação média que tem a 20ª posição. Então, a gente pode responder que a marcação que está, que seria a justificativa, né? Você escreve, a marcação que está a 73 milímetros de distância da marcação pequena que está na posição 215, seria a marcação média da posição, né? Seria a marcação média da 20ª posição, né? E aqui os seus cálculos ele vai estar justificando as suas palavras finais. E essa questão ela acaba aqui no item C. E a gente vai finalizando essa aula por aqui. E eu espero vocês nas próximas questões. Até mais. Tchau, tchau.